Imagine que seu destino é se tornar um rei que vai suceder o legado de seu pai. Só que isso foi, do dia pra noite, tirado de você. Você fica à mercê, sem esperança, sem vontade de seguir em frente. E é aí que sua vida se transforma em um desastre total. É aí que você percebe que tudo que aquilo que foi passado pra você, na verdade não era algo natural, e sim algo que foi imposto na sua cabeça, algo que foi cobrado de seus pais, algo que não está relacionado a você, não é a sua vontade. Como não era, quando criança, a vontade de Simba virar rei. Simba só se torna rei quando Nala vai ao seu encontro na floresta, que é quando ele finalmente percebe a sua importância, a sua própria história e decide segui-la. Não porque seu pai pediu ou porque é imposto a ele, mas porque era um desejo dele em ajudar o reino em que ele nasceu, em um reino que ele cresceu. Antes de tudo isso acontecer, ele teve uma jornada que deveria ter acontecido. Porque sem essa jornada, ele não seria o rei que o pai dele queria que ele fosse, ou um rei que ele mesmo quisesse ser. E bom, hoje é isso que nós vamos analisar e conhecer melhor a história de Simba e a sua jornada para seguir o seu destino. Simba sempre foi chamado de rei e de futuro rei pelo seu pai Mufasa. Isso sempre esteve presente na infância dele. Até os seus últimos momentos com o pai, ele sempre foi destinado a se tornar o rei. Se a gente pensar na cena, o Mufasa leva o Simba para ver o pôr do sol e apresentar as terras do reino, nessa primeira parte do filme, dá pra gente perceber que o Mufasa tá sempre tentando ensinar o Simba algo que não necessariamente dá pra ser ensinado. Porque mesmo ele sendo uma pessoa boa, mesmo ele tendo atitudes de um rei bom, ainda assim o Simba no início do filme, quando, por exemplo, na primeira música dele ele começa a cantar, ele demonstra algumas atitudes e algumas coisas que até o Zazu fica incomodado, por exemplo, que ele não acha que um rei seria tão tirano assim. O Mufasa não criaria um filho tão tirano assim, mas naquele ponto acabou criando uma criança mimada. Mesmo que não seja a intenção do Mufasa, mas mesmo assim acabou se tornando isso, porque sofreu, ele não teve nenhuma quebra de realidade ou nenhuma outra forma de enxergar o mundo. Ele era basicamente um playboyzinho de condomínio fechado, que não sabe as vivências do mundo, entendeu? Ele só tava ali na asa de sua mãe e de seu pai, e era isso, era o que ele conhecia. Ele conhecia o Zazu, que é um pássaro que serve a ele, e no máximo de algo errado que ele conhecia, errado, era o seu tio Scar, que era a ovelha negra da família, né? Mas depois que ocorre a morte de Mufasa e o Simba sente uma dor, tipo assim, ele imagina ter matado o próprio pai naquele momento. O Scar implantou na cabeça de Simba que ele assassinou o próprio pai, que ele teve culpa naquilo e que ele deveria ser exilado, ele deveria fugir de tudo e de todos, inclusive da sua família, inclusive do seu conforto, sair dessa zona de conforto que ele nasceu nela, entendeu? Ele nasceu num berço de ouro. E aí, depois da morte de Mufasa, ele finalmente percebe que o mundo não é as maravilhas que o pai dele mostrava pra ele, e sim um lugar mais sujo, um lugar com mais defeitos. Porque por mais que ele já teve uma leve noção de que o mundo não era essas mil maravilhas quando ele foi no cemitério de elefantes, que o Scar também levou ele a ir até lá, ele esteve sempre na proteção de seu pai. Porque até quando ele estava encarando a morte, que eram as 3 hienas ali que iriam matar o Simba e a Nala, quem aparece para salvar o dia e salvar o seu filho é Mufasa. Só que quando ele perde Mufasa, ele perde a proteção que ele tinha. Ele perde a proteção que ele tinha, a proteção de um pai. E é nesse ponto que o filme provavelmente tem a sua maior virada de chave, que é quando Simba foge de sua casa, foge de sua zona de conforto e vai viver em torno de suas próprias capacidades, que na época ele não tinha. Ele era uma criança, ele era um órfão, tinha acabado de perder o pai, entendeu? Ele é uma criança assustada que fugiu. E é quando aparece o Timão e o Pumba, que foi a salvação do Simba naquele momento. Porque logo depois deles encontrarem um filhote de leão
dragão abatido, que tava pra morrer ali naquele momento. Os dois salvam o Simba e levam ele pra floresta. Que é aí que ele percebe que não precisa comer uma gazela por dia. Não precisa de um reino inteiro para si. O Timão e o Pumba mostram pra ele meio que uma forma mais leve de se viver. O Hakuna Matata significa isso, né? Só que naquele momento não era um dos melhores conselhos que os dois podiam dar pro Simba. Ele tinha perdido o pai. É uma coisa muito mais profunda do que isso. Porque mesmo que Hakuna Matata, o problema dos dois funcionaram, o problema do Simba, simplesmente esquecer ou deixar de lado, não resolveriam. Ele deveria ter encarado de frente desde o início. E se ele tivesse encarado de frente desde o início, talvez Scar nunca teria tomado o trono. Talvez ele nunca tivesse que ter fugido daquilo. Porque mesmo que a morte de Mufasa fosse algo muito triste pra todo mundo do reino, ninguém culparia ele. Ninguém trataria ele como o assassino do rei, o assassino de Mufasa. Tratariam ele como um filho de um pai que morreu acidentalmente. E no momento, ninguém tinha descoberto que o Scar que foi o responsável por isso. Nem o próprio Simba sabia que o Scar matou Mufasa. E isso tudo vem à tona quando a Nala reencontra o Simba. Quando a Nala encontra o Simba naquele momento, ela vê de novo a esperança do reino. Ela vê de novo a criança perdida, o destinado a se tornar o rei. Só que o Simba não se enxerga mais como aquilo. O Simba, depois de 6 anos vivendo com o Timão e o Pumba, e o peso de ter matado o próprio pai, meio que desviaram o caminho dele. É algo que ele não queria mais ser, algo que ele não pensava mais em ser, ele não se achava digno de se tornar o rei, ele não se achava mais digno de suceder o seu próprio pai. Só que depois de conversar com a Nala e perceber que o seu reino estava sofrendo na mão de Scar, que era um rei tirano, que era um rei que estava deixando o seu povo passar fome e não estava se importando com os leões e nem com o ciclo da vida, nada do que o Mufasa se importava em demonstrar como um rei, o Scar estava sendo o oposto, que acabou mexendo com o Simba, que foi pensar na vida, foi conversar com os espíritos, e é quando ele encontra o Rafiki, que era um amigo de seu pai, que da mesma forma que ele estava no seu nascimento, ele também estava presente quando o Simba voltou a se enxergar como um rei, voltou a se enxergar como alguém que podia suceder Mufasa, podia suceder o seu pai. Ele estava à altura de Mufasa, até por isso que aparece a cena em que o Simba olha no reflexo do lago e ele vê o seu próprio pai, ele se enxerga como Mufasa. O Simba volta pro seu reino e encontra o reino em pedaços, encontra o Scar sendo um completo maníaco, um completo tirano com a sua própria mãe, com o seu próprio povo. Ele vai e enfrenta o Scar, mesmo sabendo que o Scar provavelmente incriminaria ele por ter matado Mufasa, que é algo que ele mesmo acreditava ter feito, só que mesmo com todo mundo sabendo que teoricamente ele matou o Mufasa, a verdade vem à tona. O Scar matou Mufasa. E é quando essa revelação acontece que o Simba vai e finalmente decidir contra Scar e contra o seu reino tirânico, contra as hienas, né? Tendo uma luta muito foda, uma luta épica, assim, com a Pedra do Rei pegando fogo e eles lutando entre aquilo, que é finalmente quando ele vai e mata o Scar, derrubando ele da pedra. Que na verdade naquela cena ele não morre, né? Caindo, e sim ele morre depois de ter traído as hienas, né? Porque as hienas comem o Scar e é ali que o ciclo de Scar se encerra, nesse primeiro filme pelo menos. E é depois de tudo isso, depois de toda essa jornada, que o Simba finalmente se torna um rei, bem longe do que ele imaginava que se tornaria no início do filme. Quando criança, ele se tornaria um rei tirano, um rei que não se preocupa com os outros, um rei que só faz a sua própria vontade. Porque no final do filme, ele se torna justamente o oposto disso. Ele luta contra a tirania de Scar. E no final do filme, ele finalmente aceita o seu destino. Mas diferente do início do filme, que era um destino de se tornar um rei que só sucederia o Mufasa, que não necessariamente pensaria nos outros, ele aceita o seu destino como um rei bondoso, como um amigo que comanda um reino, não como um tirano. E é depois disso, depois dele finalmente entender isso, que ele percebe o que o seu pai falava. Ele percebe o seu lugar no ciclo da vida, que é se tornar um rei, que é passar adiante o trono, só que respeitando o ciclo da vida, respeitando os momentos, respeitando a natureza, respeitando o seu próprio povo. Então é isso, gente. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se você puder deixar o like, comentar aí. Beijos, beijos, beijos. Comentem pra ajudar o meu amor. Tchau.